Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs, para mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje vamos refletir o amor do Pai, o amor de Deus, que é vínculo da perfeição do matrimônio, o sacramento do matrimônio. Jesus nos dá hoje um ensinamento sobre a aliança que o homem e a mulher fazem diante de Deus no sacramento do matrimônio. Veja bem, Jesus vem nos ensinar sobre a aliança que o homem e a mulher, não, que o homem, ou a mulher. Infelizmente, podemos até dizer que dentro da nossa casa existe pessoas que vivem assim. Mas é preciso que não acostumemos com a ideia e nos colocamos naquilo que é o nosso lugar, para que estes que vivem essas escolhas
que para mim é demoníaca, não é de Deus. Olhamos o mundo civil, onde apoia essas uniões, mas a palavra de hoje vem nos mostrar, Jesus não se trata de casamento de mesmo sexo, nem de casamento com animal, casamento com coisas. Jesus se trata da procriação, aonde vai nascer, diante dessa união, aliada por Deus no altar da vida, uma família, aonde vai gerar imagem e semelhança para Deus. Muitos não têm o privilégio, a graça de gerar, mas têm o privilégio de adotar. Este é o meu caso. O caso da minha esposa, o nosso matrimônio. Mas é um homem e uma mulher que vão educar estas crianças na fé de um casal aliado a Deus, unido por Deus. Então vejamos, o matrimônio se constitui na expressão do amor de Deus por nós e é a repetição da aliança entre Deus e o homem. Por isso, o amor de Deus é o vínculo da perfeição do matrimônio. Só o amor de Deus no coração do homem e da mulher poderá fazer concretizarem as palavras que Jesus enfatiza neste evangelho. O que Deus uniu, o homem não separe. O homem e a mulher tornam-se uma só carne quando são unidos com o amor que vem do coração de Deus. E assim ninguém poderá quebrar essa aliança, porque ela é eterna. Olhamos hoje diante de um mundo banalizado, onde homens com homens, mulheres com mulheres. Agora vem leis ali de homens com duas mulheres, de adultos com criança. Só Deus mesmo para nos socorrer aonde vai chegar essas ideologias de Satanás. E essas pessoas, esses grupos dizem que têm uma família. Meu Deus, que barbaridade, que ofensa à Sagrada Família de Nazaré, onde Deus deixa como modelo. Tem ousadia de falar que é uma família. E o pior de tudo, crianças que são adotadas por esses grupos, eu digo, por essas pessoas, sem falar que quando se adota alguém, uma criança, você já imagina que histórico essa criança teve, que sofrimento essa criança teve. E ainda a justiça mundana apoia, excluindo os projetos e os desejos de Deus. Mas o que nos resta é rezar para que estes que cometem esses tipos de situações se convertam e assumam que estão doentes, que não estão de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Veja bem, quando se fala desse tipo de situações, é como a pessoa que se entrega a uma doença e acha que é normal. E para que essa doença seja justificada, eles têm como iniciativa fazer caridades, ajudar. Então é isso que o demônio quer, nos fazer de bonzinhos. Eu digo mais, meu irmão, minha irmã, o inferno está cheio de bonzinhos.
O inferno está cheio daqueles que faziam as suas bondades por aí para quererem se esconder daquilo que é errado na sua vida prática. Então que hoje nós possamos abrir a nossa mente, não para julgar, mas para denunciar que isto é uma doença, que isto não é projeto de Deus. O matrimônio fora do altar do Senhor, fora da aliança com Deus, não pode ser algo que você até coloca o nome de Deus no meio. O amor que une os dois, as duas pessoas que são o homem e a mulher, é o motivo pelo qual o Senhor os abençoa. E é esse amor quem faz ser uma só carne, uma só pessoa. Sem amor não existe matrimônio. É falso. Primeiro, veja bem, que amor é esse? É amor para o outro? Não. O amor primeiro a Deus, a seguir os mandamentos do Senhor, a seguir os sacramentos do Senhor, aquilo que o Senhor deixou de ensinamento. Isso é amor. Eu só posso amar o outro e entender o meu amor para com o outro a partir do momento que eu passo pelo amor de Deus. Veja bem, não é bonzinhos que temos que ser, nós temos que amar a Deus, fazer aquilo que a nossa humanidade não quer. Ignorar muitas vezes o que a nossa humanidade quer, para que Deus possa trabalhar. E não existe o matrimônio fora de Deus, fora do altar do Senhor, através da bênção de um sacerdote. Só Deus e cada um dos cônjuges poderão mensurar a autenticidade da união entre seus corações. E Deus só confirma a união quando há sinceridade e boa fé. Consequentemente, homem nenhum poderá desfazer a união que é confirmada por Deus. Diante do argumento dos discípulos de que se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se, Jesus nos dá o entendimento de que nem todos os homens e mulheres são chamados nem preparados para viver o matrimônio. Alguns não nasceram com o chamado para essa vocação. Outros, pela circunstância da vida também, não estão aptos para vivenciar esse estado. E há também os que se fazem incapazes e se sacrificam em função do reino dos céus. Somente estão preparados aqueles que se comprometem com os encargos e responsabilidades que o matrimônio requer. Veja bem, é uma responsabilidade, não é uma bondade. Não é simplesmente uma atitude a ser feita, é uma responsabilidade. É assumir o mistério da procriação, aonde o homem e a mulher se unem para gerar imagem e semelhança, para gerar filhos de Deus, aonde, infelizmente, Deus hoje permite a muitos a não ter filhos por causa dos ignorantes, que só pensam nos momentos de prazeres, no mundo aí afora, nas festinhas, nas baladas da vida, e deixam crianças sem pais e sem mães, sem educadores, para criá-los na fé cristã. E é onde muitos casais unidos a Deus, homem e mulher, assumem essas
responsabilidades desses irresponsáveis. Então, vejamos que o matrimônio é um elo, é uma aliança, onde aquele casal, de um homem e uma mulher, terão que, capacitados pela luz do Espírito Santo, através da igreja, educar os filhos de Deus. Filhos de Deus educando os filhos de Deus, para que um dia, com a graça dessa educação, alcance o céu. Portanto, somente quando o homem e a mulher puderem deixar pai e mãe, isto é, assumir as exigências pertinentes a cada um, é que poderão unir-se em matrimônio e assim ser uma só carne. O amor esposal exige responsabilidade e compromisso de vida. Por isso mesmo, nunca poderá ser banalizado como nós olhamos aí. Grupos de homens com homens, mulheres com mulheres, que falam que são famílias. E os projetos de Deus? Deus quis vir através de uma família. Deus não precisava disso. Ele é Deus. Ele poderia descer, ele homem já pronto para nos profetizar aquilo que é verdade. Mas ele quis ir na dignidade humana, através de uma família, através de um homem e de uma mulher, para mostrar ao mundo que é preciso educar conforme os princípios do Senhor. Assim como Adão e Eva não foi eficaz lá no início, ferindo a confiança de Deus, Deus vem através do ventre de Maria, na paternidade de São José, para que educasse Jesus nos princípios cristãos, nos princípios da fé, como homem de bem, trabalhador, que no sustento do seu trabalho consegue sustentar a sua vida. Então, olhamos, isso é o projeto de Deus, mas infelizmente o demônio usa de mentes, pessoas vazias que não querem buscar a Deus, que querem buscar as suas próprias coisas, seus próprios desejos, e ainda tem a coragem, a ousadia de falar que graças a Deus por essa família. Meu Deus, como assim graças a Deus daquilo que não é projeto de Deus? Que Deus é esse? Eu vou ser mais além. Graças ao demônio, vocês estão nessa vida. Porque é ele que está iludindo e alimentando essa doença, que é triste até falar. Essa doença que vem ferindo a imagem e semelhança de Deus na estrutura de uma vida que está através da família. Modelo que é a família de Nazaré. Então hoje, meus amados irmãos e irmãs, oremos, suplicamos a Deus misericórdia por estas pessoas, por esses grupos de pessoas que além de viver a mentira, uma família mentirosa, além de viver uma escolha errada, alimentam aquilo que Satanás quer que seja alimentado. A aglomeração, o crescimento do número dessas ideologias, para que a voz de Deus seja apagada no meio do povo, no meio desta geração que vemos por aí. Então, escute bem. O inferno está cheio de bonzinhos, mas o céu está cheio de justos.
ser justos, é fazer aquilo que a minha humanidade não quer que eu faça. É ir contra a minha humanidade, é ir contra os meus desejos, porque só assim eu vou ser um homem de verdade. Ou vou ser uma mulher de verdade, assumir aquilo que é do homem e assumir aquilo que é da mulher. O homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Mas o diabo está confundindo a cabeça de muitos por aí. Porque isso que ele é, porque isso que ele quer é banalizar, é bagunçar, é aprontar mesmo para que os projetos de Deus não aconteçam na vida de muitos. Rezemos, juntamente com a nossa igreja, pelo fim dessa ideologia satânica que vem destruindo muitas gerações que estão aí perdidas nesse mundo afora e levando inocentes para a mesma situação. Rezemos pela nossa igreja que sofre por tantas acusações, até mesmo o nosso Santo Padre o Papa, até aí julgado, apontado como o Papa deles, desses aí que vivem nessa vida errada. Olhamos aí, em alguns países, já acontecendo a união na própria igreja, desses tipos de pessoas que se dizem ser um casal e que se dizem ter família. Família é a família de Nazaré. Modelo. Família é um homem que conhece uma mulher que conhece um homem. E ali, juntos, se tornam uma só carne para dar para Deus filhos. Não para este mundo, mas lá para o céu. Ou daqueles casais que se unem para assumir as irresponsabilidades daqueles que não souberam cuidar da sua responsabilidade de procriação. Infelizmente, muitos aí estão assumindo as responsabilidades desses casais que não geram filhos. E o pior de tudo, que a justiça desse mundo apoia, acha normal e vai lá e dá a certidão de casamento para esse grupo de pessoas. Meu Deus, misericórdia. Então pensamos pela nossa igreja, nas intenções de nosso Santo Padre o Papa, nosso Papa Emérito, de todos os bispos do mundo inteiro, em especial o nosso bispo, e todos os padres do mundo inteiro, em especial o nosso pároco, e por você que leva essa palavra de Deus. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, nós temos que falar. É duro falar nessas coisas, mas é o que a palavra hoje nos convida a anunciar e a denunciar. Família só pode se dizer família quando nasce no altar do Senhor. O resto é tudo ação diabólica, aprovada pelo mundo civil, pelo mundo satânico, pelo mundo das ideologias de Satanás. Isso não é um julgamento, isso não é apontando o dedo, isso é verdade, porque a palavra de hoje nos mostra isso. Jesus nos dá esse ensinamento sobre essa aliança do homem e de uma mulher para que os projetos de Deus pudessem acontecer. Então rezemos pelos casos que acontecem no mundo afora e que apoiemos aquilo que é de Deus. E não tenhamos medo de falar, de denunciar, mas sejamos promotores da palavra do Senhor para que a verdade seja dita. Não para banalizar, não para destruir essas pessoas. Muito pelo contrário, para levar a eles a conversão, a mudança de vida
e pararem de servir a Satanás com essas escolhas satânicas doentias. Meu amado irmão, minha amada irmã, obrigado pela paciência de ouvir todos os dias esse canal, essas notícias do Senhor. Tenham todos um excelente e abençoado dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dias. Oração, fé, confiança, muitas coisas vão mudar, se Deus quiser. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem quem me